Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Om Shanti 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 Om Om Shwara Om Namaste. What is this here? We speak in English. Hmm. Ok. Então, nós estamos, Fabrício, você que é novo no grupo, tá? Nós estamos no 13º capítulo do Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é subdividido, ou dividido em três sessões. Os primeiros seis capítulos, eles abordam a natureza do ser humano, que é denominado Jiva Atma, tá? O Jiva, a entidade experienciadora que se sente individual, né? Separado do meio ambiente, separado de Deus, separado de tudo. Então, os primeiros seis capítulos abordam principalmente a questão do Jiva, tá? A natureza do Jiva. A segunda sessão, que é do 7 ao 12, aborda principalmente, praticamente, somente a natureza de Ishvara, a natureza de Deus, tá? Sempre do ponto de vista do Jiva, né? Como uma tentativa de facilitar a compreensão do Jiva a respeito deste relacionamento com o Criador, a criatura Jiva, compreendendo que não existe uma criação sem um Criador, começa a compreender a natureza desse Criador, que é um Criador saguna. Não sei se isso vai fazer sentido para você. É um criador, né, que ele é realmente aquele que projeta, sustenta e recicla tudo nesta ordem aparente de momento a momento. Ele faz isso devido ao poder de Maya. O poder de Maya nada mais é do que o poder dos gunas de Maya, que permite a ele misturar tudo isso, né, e começar a desenvolver os elementos primários, os elementos químicos, físicos e criar uma infinidade de configurações ou de objetos no âmbito desta ordem física material e no âmbito da realidade sutil também. Então, ele faz tudo isso, né? Este é o criador Saguna, que nós chamamos no Vedanta de Ishvara, tá? Então, o segundo capítulo é sobre a natureza deste Ishvara, né, para facilitar a compreensão por parte do Jiva, que foi o tema principal nos primeiros seis capítulos, para que o Jiva compreenda a importância, né, de adequar-se às leis e princípios do Criador que sustenta, que rege essa ordem aparente, tá? Então, a partir do 13º capítulo, que é onde nós nos encontramos, né, o tópico ele é diferente, ele muda um pouco, tá? Então agora o tema principal, o tópico principal é sobre a real natureza de Ishvara, que é realmente livre, totalmente livre dos gunas de Maya, tá? Então ela não tem nenhum atributo, não tem nenhuma qualidade, não tem nenhuma característica, a real natureza de Ishvara, que em termos vedânticos nós chamamos de Brahman, tá? Então nós temos Brahman, Brahman é nirguna, sem atributos, sem qualidade, sem propriedade, sem cor, sem cheiro, sem toque, sem nenhum dos órgãos dos sentidos podem contatar e experimentar, né, e conhecer a partir da experiência sensorial este princípio que não é acessível através dos cinco canais sensoriais e da mente, que nada mais é do que um princípio que integra as percepções sensoriais numa única experiência barra compreensão, né? Então, agora nós estamos analisando os versos, né, deste capítulo 13, que começa a falar sobre a natureza de Brahman, que é a real natureza de quem? De Ishvara, o Criador, tá? E as declarações finais do Upanishad, que elas são tão radicais que elas vão dizer, eu sei que Ishvara, ele é onisciente, omnipotente, é o conhecimento de tudo, né? Então, ele é ilimitado em termos de conhecimento,
é limitado em termos de tempo, é limitado em termos de espaço, ele é sempre omnipresente, esse Criador. Então, mas quando nós chegamos nesta fase final, que é a expressão mais pura dos Upanishads, a declaração mais radical é que diz que esse Jiva Atma, que é o indivíduo, ser humano, ele igualmente é de natureza Nirguna Atma. O Atma do Jiva é de natureza Nirguna também, né? Então, esta é a declaração mais difícil, mais sutil, mais, mais filosófica, né, digamos assim. A gente tem que tomar cuidado quando a gente usa essa palavra filosofia, porque o Swami e outros expositores da nossa tradição aqui e ali apresentam, ó, esse é um aspecto filosófico do Vedanta, e esse aqui não, é um aspecto mais prático, né? Mas, fundamentalmente, o Vedanta não é uma filosofia. Mas quando nós entramos no âmbito de analisar o que é Brahman e o que é Maya, esse poder incrível que nós não temos uma capacidade intelectual de compreender, que projeta, sustenta e recicla tudo de momento a momento, sem que esta ordem aparente seja intrinsecamente real, mas é uma sobreposição dos gunas de Maya. Então, quando a gente entra nesses temas mais sutis, a gente diz que nós estamos entrando nas águas mais profundas do Vedanta ou nos tópicos mais filosóficos do Vedanta. Mas aqui e ali, o meu professor, o meu guru, né, que indiretamente também é um professor de vocês, porque as minhas exposições são inspiradas, né, nas falas dele também, principalmente nas falas dele, nas exposições dele. Então, aqui e ali ele diz que Vedanta não é uma filosofia. E eu posso explicar claramente por que o Vedanta não é uma filosofia. Existem muitas filosofias por aí. Existem todos os tipos de filósofos, tá? E a filosofia não transforma ninguém, tá? Os filósofos não são transformados por suas filosofias. Eles podem obter um intelecto mais afiado, né? mais, mais afiado mesmo, entendeu? Mais desenvolvido, mais refinado. Mas a transformação, ela só ocorre quando aquilo que a princípio parece ser uma filosofia é devidamente assimilado, internalizado para se tornar um conhecimento direto, porque os Upanishads estão falando somente de nós e nós apenas. Está falando de que eu, Satchitananda Brahman, eu, a consciência, a existência livre dos gunas, eu e minha natureza, Nirguna Atma. As declarações finais é o Atma do Jiva é idêntico, igual ao Atma de Ishvara, o Criador, que é idêntico, é igual ao Nirguna Atma de Brahman. Então, nossa natureza é livre dos atributos do guna. A gente não tem nenhum atributo, nenhuma qualidade, nenhuma propriedade. A gente é se manifesta como esse Sakshi Chaitanya, esse princípio testemunha consciência, não experiencial. Essa é a chave. Se torna experiencial quando ela se manifesta como a consciência humana, que nada mais é do que a mente humana. Aí nós conhecemos e experimentamos, porque a mente, esse princípio, esse centro, ele vai integrar todas essas percepções sensoriais numa única conclusão, numa única experiência. E vai dizer o quê? Fundamentalmente, eu gosto, eu não gosto. Quando ela cresce, desenvolve, amadurece, ela vai interpretar mais assim, isso serve o benefício do campo, isso não serve o benefício do campo. Requer uma maturidade enorme você integrar as percepções sensoriais e depois discriminá-la como dhármico. Isso é algo a favor do Dharma ou algo em violação do Dharma. Mas então, voltando aqui, essa fase, esse estágio, esses capítulos finais do Gita, eles se referem a esse aspecto muitas vezes dito filosófico, mas a filosofia, eu digo sempre, o Vedanta é uma filosofia até que o conhecimento filosófico, ou conhecimento acadêmico, conhecimento indireto se torne direto. Quando é direto, por que não é uma filosofia? Porque você se dá conta realmente, diretamente, de que
estava sendo dito tudo isso a respeito de você. Você ouviu dizer você, 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 mas você estava trazendo os seus gunas, trazendo as suas propriedades. Aí você se sentia limitado, porque todas as propriedades dos gunas nos limitam. Ah, não, mas eu sou linda, maravilhosa, tenho olhos maravilhosos, isso e aquilo. Nos limitam. Se a gente é maravilhoso, a gente não pode ser mais maravilhoso, a gente não pode ser, entendeu? O oposto de maravilhoso, isso e aquilo. Então, tudo isso simplesmente para ilustrar o fato que a filosofia permanece uma filosofia até que ela transforme o indivíduo, e aí aquilo que era um conhecimento filosófico, um conhecimento indireto, ele se torna o aparoksha yana, é o conhecimento direto. Por quê? Eu sei que eu existo como consciência, né? Eu conscientemente existo, né? Eu existo como consciência. Então, você vai compreender o Satchit, que é a natureza de Brahman, como a sua própria natureza. Por quê? Porque eu sou consciente da minha existência, né? E eu existo, né? Eu sou consciente da minha existência e eu sou existentemente consciente. Você não pode ser consciente sem existir, né? Como é que você vai ser consciente sem existir? É impossível, né? E como é que você vai existir sem ser consciente para dizer assim, eu existo? Eu sou consciente de que eu existo. Consciência e existência é a mesma coisa, vista de ângulos diferentes. A consciência é vista mais do aspecto da ciência humana, os paralelos é a ciência humana que quase que frequentemente a gente utiliza a analogia, a metáfora da luz, a luz que vem do sol. Essa luz, né, é um princípio que ilumina e revela, né, os nossos meios ambientes, o nosso mundo aqui, né? Então, a luz é um aspecto de Brahman referente, né, àquilo que é a ciência de todos os seres vivos, que percebem os seus meios ambientes e respondem aos estímulos do meio ambiente. Agora, existe um outro princípio inerente a Brahman, que é Sat. Sat é a existência, né? Então, essa existência é o que nós estamos vendo aqui, que é um tema, por um lado, mais fácil de a gente compreender, tá? Por outro lado, a investigação da natureza da existência é o tema mais filosófico que existe, mais sutil, mais difícil, tá? Porque ninguém consegue realmente compreender, né? Os melhores filósofos, né? Até mesmo os melhores Mahatmas da nossa tradição não conseguem. Ninguém tem a capacidade de compreender realmente o que é a existência, mas o Vedanta nos dá uma dica fundamental que é que a existência é idêntica à consciência e ela é livre e independente dos objetos que surgem desfrutando de uma existência limitada pelas características daquela configuração, né? Então, nós vamos ver que a existência, tal qual a consciência, é totalmente livre e independente do mundo dos objetos, do mundo dos namarupas, tá? Então, isso como introdução, principalmente para você, Fabrício. Se ficar difícil, saiba que é assim no início. Você está entrando já na terceira fase do Gita, que fala do tema mais difícil mesmo, mais sutil. Mas o Vedanta é muitas vezes referido como um darshana. É uma visão que se estabelece gradualmente na medida que a gente vai assimilando esses ensinamentos, tá? Ele não necessariamente se traduz como essa transformação, né, que é moksha, referida como moksha, uma transformação do corpo, mente, sentido, uma transformação daquilo que é a nossa personalidade humana, nossa personalidade mental, psicológica, emocional. Então, a menos que essa transformação ocorra, né? Este Vedanta ainda não serviu o seu propósito, mas é indispensável que a gente desenvolva essa compreensão intelectual, porque o conhecimento direto só é possível quando você tem esse conhecimento indireto muito bem estabelecido. Quando você tem um conhecimento direto muito bem claro e estabelecido, aí esse conhecimento indireto, ele está maduro
para se transformar em conhecimento direto. Nós vimos que neste 13º, que é o início do último estágio do Gita, ele foi iniciado com Arjuna querendo esclarecimento a respeito de 5 ou 6 termos sânscritos, tá? E aí isso deu origem ao início do capítulo 13, né? E ele perguntou sobre diversos nomes, né? Shastram, Kshetranya, Yana nós vimos que são as virtudes, né? Kshetram fundamentalmente é matéria e energia, Kshetranya é o espírito, a consciência, a existência. Yana se refere, neste caso, às qualificações desenvolvidas ou ah, às virtudes devidamente desenvolvidas, porque sem essas virtudes, essas qualificações, o autoconhecimento, o Atmayana, se torna impossível. E depois, que é o tema desta aula de hoje, é Jnana, Nyan, Nyan, Nyan. Esse J é quase que mudo, né? Nyan. E depois tem outros 2 termos para Kriti e Purusha. Agora, neste momento, nós estamos ainda abordando a resposta de Krishna a Arjuna a respeito dessa expressão técnica sânscrita Jnana. Krishna está explicando tudo isso, né? Já foi explicado Kshetra, Kshetranya e Yana. Agora Krishna entrou no quarto tópico, né? Jnana. Ok. Que significa Brahman, mas visto de um ângulo diferente, visto como a existência que está sempre de mão dadas com a consciência, assim por dizer, tá? E isso faz a aula de hoje, né? O nosso arquivo de hoje inicia já com o verso 15, né? O verso 13, desculpa, né? 15, verso 15. Quando ele diz que diz este princípio, né? Este princípio, que é o Nyayam, ele se manifesta através das funções de todos os órgãos dos sentidos. No entanto, ele é livre, independente dos órgãos. Este princípio de Nyayam, ele sustenta tudo, né? Que é Brahman, para Brahman. No entanto, ele ele é livre e independente. Aqui é apresentado, no entanto, ele não se apega, mais claramente dito, no entanto, ele sustenta tudo, mas ele não permite que nada grude nele, que nada se apegue nele, tá? Porque a sobreposição dos gunas de Maya é um fato, é uma sobreposição aparente, e por ser aparente, ainda assim, este princípio, né, para Brahman, ele sustenta, ele acomoda todas essas sobreposições de todos os objetos, né, dos gunas de Maya, mas não permite que nada disso o toque, né? Qual é a analogia que descreve isso à perfeição? Que é mais referente à natureza Sat de Brahman. A referência Chit de Brahman é muito frequentemente ilustrada como a luz do sol, aquilo que ilumina e revela os objetos ao nosso redor, inclusive o nosso corpo, mente, sentidos, né? O corpo físico, né? Então, no caso de Sat, a ilustração mais comumente utilizada é que o espaço, né? O espaço é o primeiro dos elementos, é o mais sutil entre os elementos, ele tem a capacidade de acomodar tudo, mas a característica, embora ele sustente e acomode tudo, nada o toca, né? Nada o toca. O espaço, ele permanece absolutamente incontaminado por nada. Ah, não, mas eu abri uma moringa, eu guardava ali um pouco de leite no passado, e eu vi que o espaço lá dentro ficou com cheiro de leite. Então, esta afirmação upanishádica não está correta, porque o espaço ele foi impactado pelo leite. Portanto, agora nós temos uma situação que o espaço adotou realmente, né? Os gunas, o guna do cheiro do leite foi transferido para o espaço, né? Então, como é que a gente
corrige este mal-entendido? Não. O cheiro do leite, que é um atributo, né, referente ao nosso canal sensorial do olfato, esse cheiro do leite foi transferido para as paredes da moringa de barro, e a moringa de barro está transferindo este cheiro para o ar. Tá? O ar, ele vai carregando os gunas de Maia. Quando tem um vento, você vai assim, que vento, está trazendo um cheiro bom, um perfume maravilhoso. Outra vez, nossa, está trazendo um cheiro de fumaça. Nossa, está trazendo um cheiro de lixo, né? Então, o ar, ele carrega os gunas de Maia desse ponto de vista. O espaço, não. Ele é absolutamente livre e independente, tá? Então, aqui diz, é desapegado. Ele é desapegado, sim, mas mais importante ainda, ele não permite que nenhum desses atributos do Guna de Maya o grude nele, entendeu? Nada gruda em Brahman, nada gruda no espaço neste sentido. Aí ele diz que este Brahman, este Para-Brahman, Jnayam, ele é o experimentador dos gunas, né? Então, isso aqui é uma outra frase importante de a gente compreender. Estudar o Vedanta, estudar os Upanishads principalmente, requer um guru muito bem familiarizado com tudo isso. Senão, se o guru não for familiarizado, né, e se ele não for autorrealizado, ele vai ler tudo isso literalmente e os alunos, os discípulos vão começar a ver uma contradição ria, outra contradição ali, outra contradição aqui. Ah, vamos empurrar isso para debaixo do tapete, tá? Isso vai minando a nossa convicção a respeito dessas declarações finais, tá? Então aqui diz que este Para-Brahman é o experimentador dos gunas, tá? Nós sabemos que esse Para-Brahman não é uma entidade que experimenta, tá? Mas, na verdade, esta esses gunas, todas as propriedades dos elementos, tá? Todas as propriedades, elas requerem um instrumento com 5 canais sensoriais para experimentar as configurações produzidas pelos gunas de Maia, né? Então, quem é que está experimentando as configurações diversas com combinações distintas dos gunas de Maia, né? Então a gente diria assim, não pode ser Brahman, porque Brahman não é um experimentador, não é uma entidade que experimenta, né? Não é Brahman, tá? Mas aqui e ali, as declarações, os versos vão dizer, este sim é o real experimentador de Mitya, é o experimentador de todas as configurações a partir dos gunas de Maya. Por quê? Os gunas de Maya vão colorir os objetos, né? com, com diversas características relativas aos 5 sentidos, né? Aí o Jiva aparece no palco, no cenário, e diz assim: opa, aqui, ó, tem outro objeto aqui, deixa eu ir lá experimentar os gunas deste objeto, né? Mas este Jiva, ele fala, eu vou experimentar através de quê? Desses instrumentos sensoriais. Mas os instrumentos sensoriais, eles só vão experimentar se os órgãos do corpo sutil, os órgãos sensoriais que são depositados no corpo sutil, estiverem em bom estado, né? Aí depois disso, tudo isso vai ser coordenado pela mente. A mente tem que estar em bom estado também. Então, tem diversas passagens, né, antes deste intelecto, né, que é a joia suprema da nossa experiência humana, possa dizer assim: eu experimento os gunas de Maya através desta rosa. Essa rosa tem cor, tem forma, tem perfume, tem tato, né? E se eu botar na boca, eu digo até que ela é gostosa, é boa de jogar na salada, etc, etc. Então, este complexo corpo, mente, sentidos parece ser o experimentador, mas ele, sem Para-Brahman, sem a consciência e existência, ele não experimenta nada. Então, quem é que experimenta? Essa é uma outra discussão filosófica. Quem é que experimenta? É o corpo, mente, sentidos ou é Brahman? Né? Porque o corpo, mente, sentidos sem Brahman, sem o espírito, sem a consciência e existência, não experimenta nada, né? Então, aqui e ali a gente vê essas declarações que esse Dineia é o real experimentador de tudo que nós obtemos através das propriedades dos gunas de Maya, através dos 5 canais sensoriais. Então, o complexo corpo, mente, sentidos,
experimenta isso, né? Determina através de sua faculdade intelectual, e ele parece ser o experimentador. E ele é o experimentador, mas somente se ele for abençoado por Brahman. Somente se ele está sendo abençoado por Parabrahman, né? Porque se Parabrahman deixar aquele corpo, mente, sentidos, aí a gente tem que tocar aquela musiquinha mais uma vez. Tá lá o corpo estendido no chão, né? Porque está morto. Não tem nenhuma entidade experienciadora, porque, ó, Brahman, né? Saiu batido, vazou, puf, né? Então, este princípio é o real experimentador, que é o real experimentador, mas sempre requer um instrumento de experiência, que é o corpo, mente e sentidos, no caso do jiva humano. É o real experimentador que não experimenta diretamente, mas experimenta indiretamente através dos jivas, né? Quem é que experimenta? É o jiva, mas sem Brahman ele não experimenta nada. Brahman, fundamentalmente, é o real experimentador, mas sem o jiva, Brahman não experimenta nada, né? Vocês entendem? Alguma dúvida? Portanto, este para-Brahman é o real experimentador e ele é livre e independente dos gunas de Maya, do mundo, etc, etc. E este termo técnico, o terceiro termo sânscrito, né, colocado por Arjuna, Jnana, ele significa para Brahman, que é a realidade suprema. Esta palavra parece indicar, de acordo com Vedanta, a verdade suprema que precisa ser conhecida por todos, tá? A qual, sabendo ela, você será absolutamente, necessariamente liberado. Liberado de quê, gente? O que que a gente vai ser liberado de quê, né? Do ponto de vista filosófico, do ponto de vista esotérico, você vai ser liberado do ciclo de vida, morte e renascimento. Mas isso é do ponto de vista esotérico. A gente não está interessado nisso porque o Vedanta não tem interesse no esoterismo, do misticismo, tá? Ainda assim, os Vedas têm. E existem inclusões de termos, de tópicos védicos no Bhagavad Gita, como nós sabemos, aqui e ali, né? Então, você será necessariamente liberado se você obtiver este conhecimento a respeito da natureza para-Brahman, a realidade suprema. Portanto, você precisa conhecer. Ele é indicado por esta palavra, Jnana, né? Todos nós queremos conhecer isso, inconscientemente, todos nós queremos ser livres. Livres de quê? Né? A gente tem que ser livre de quê? Desse sentimento de inadequação, de finitude, de limitação, né? Sendo a limitação imposta pela temporalidade de tudo aquilo que existe em Mitya. A temporalidade diz que tudo que é criado, tudo que é configurado ele permanece por um período de tempo, ele começa a declinar e ele depois se dissolve de volta nos gunas, tá? Então, esta limitação temporal é a insegurança, né? É a problemática do jiva humano. Ele se identificou com sua natureza inferior, o corpo, mente, principalmente o corpo físico, né? Que é aquele que nos permite, né, interagir e desenvolver o sentimento equivocado, eu sou o corpo-mente, aham, corpo-mente, asmi, né? Então, essa identificação equivocada é que causa o sofrimento psicológico humano. E ninguém gosta de sofrer. Então, inconscientemente, todos nós queremos nos livrar deste sofrimento psicológico humano, mas a gente não sabe como, né? Em geral, a gente vai por aí consumindo objetos de experiência na fantasia, na esperança de que um dia eu vou consumir tantos objetos de experiências que eu gosto que eu vou me tornar uma pessoa completa e satisfeita. Mas não, porque você não consegue consumir somente objetos de experiências que te agradam. Shwara vai mandar para você o agradável e o desagradável sempre.
A velhice desagradável, o Shvara manda para todos nós sempre, sem exceção. A doença também sempre, sem exceção. Os desafios da vida sempre, né? Então, o indivíduo, quando ele chega no Vedanta, ele é dito a ele que, olha, o que você está buscando até agora realmente não é um consumo desenfreado de objetos de experiência, de prazeres e dores, prazeres e dores, prazeres e prazeres, dores, 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 prazer, prazer. Não, você está buscando um conhecimento, mas não é conhecimento filosófico, acadêmico, científico, porque todo esse conhecimento objetivo, né, ele não transforma o indivíduo. Você está buscando um conhecimento que é um conhecimento a respeito da sua real natureza. Esse conhecimento, quando é devidamente assimilado, internalizado, digerido, ele, ele produz uma transferência de senso de identidade, né? Do eu sou corpo, mente, sentidos para eu sou a consciência e existência infinitamente não limitada. Eu concedo consciência aos seres sencientes, eu concedo existência a todos os objetos inertes, inclusive o nosso corpo físico, que por natureza é inerte, né? Então, por isso é dito que este conhecimento é o conhecimento da verdade suprema que todos nós queremos conhecer, saibamos ou não. E se nós o conhecermos, necessariamente nós seremos liberados. Agora, você sabe quantas pessoas conhecem essas escrituras vedânticas, upanishádicas? Milhares, milhões, milhões, milhões de pessoas conhecem. Na Índia existem tantos círculos de, de acadêmicos, né? De, como se diz a palavra? São os, eu esqueci. Marcelo, como é que é o nome daquela palavra? Erudito? Eruditos tem outra palavra também. Então, em toda a Índia existe uma infinidade de escolas da filosofia upanishádica e existem pessoas que passaram a vida inteira estudando tudo isso. Então, eles sabem de tudo isso, mas não necessariamente eles foram liberados. Milhares de pessoas sabem de tudo isso, mas este conhecimento permanece a nível indireto. Eu sei tudo a respeito da natureza de Brahman, e eu ouvi dizer que eu sou de mesma natureza de Brahman, mas isso não bate, não faz cair a ficha e o indivíduo mantém esse conhecimento a nível informativo, acadêmico, filosófico, e se não transforma realmente o indivíduo, este conhecimento não necessariamente irá liberar o indivíduo da problemática da dor do samsara, tá? Fundada no que eu sou corpo, mente, sentido, limitado pelas minhas características e propriedades, não importa o quanto maravilhoso digam que eu sou, não importa o quanto bonito digam que eu sou sempre limitado, e como eu tenho dito, a juventude, a beleza da juventude se torna a feiura da velhice, né? E se a gente se identifica com o corpo, mente, né? A gente vai sofrer sempre mais na medida que o envelhecimento e a doença e a morte se aproximam, né? Essa palavra, né, Gneyam, foi usada no Mandukya, significa o quê? O ser que precisa ser realizado. Então, aqui a gente está vendo, né? Se refere ao ser, ao Atma. O Atma é o ser, the self. É o ser, é o Atma. Você precisa reconhecer o seu ser. Você vê que aqui já é um ângulo de conversação diferente. Não é você precisa realizar a consciência em você. Não, você precisa realizar o seu ser, o seu self, né? A sua existência. Esse para o Brahman é muito bem explicado por Krishna a partir deste verso até o verso 19. E para encurtar a conversa, o Swami diz: este Jnana se refere ao outro aspecto de Brahman chamado Sat, que é existência pura, existência não dual, existência una, a existência que concede a existência
a todos os objetos, as configurações dos gunas, sem a existência, elas não são obtidas pelos canais sensoriais dos jivas, dos seres vivos. Eles vão captar a existência dos namarupas, porque existe por trás da existência de cada configuração dessa, existe a existência pura. O que é a existência pura? É referida aqui como Jnana, né? Essa existência é sinônimo de Brahman em sua natureza Sat, tá? Que está sempre lado a lado, de mão dadas, como dois lados da mesma moeda, com o quê? Com o aspecto Chit de Brahman, né? Eu sou conscientemente eu existo, né? E eu existo porque eu sou consciente da minha existência. Sem a consciência, eu não sei que eu existo. E sem a minha existência, eu jamais vou ser consciente da minha existência. São os dois aspectos da mesma moeda, tá? Isso é muito sutil, mas é importante que a gente compreenda no início, como uma mera filosofia, até que a gente compreenda que só existe uma existência, que só existe uma consciência, portanto, é dita ser a realidade não dual, Satchit, né? Que é a realidade de todos nós, inclusive a minha própria realidade intrínseca, a minha própria natureza intrínseca, né? Então, a existência e consciência é um tópico muito sutil. Esses dois termos têm significados diferentes do que geralmente pensamos. Por quê? Geralmente, quando a gente pensa na existência, a gente pensa assim: ah, sim, eu conheço a existência do nosso mundo, né? Ah, não, eu conheço a existência do nosso planeta, né? Ah, não, mas eu conheço a existência de Marte, eu conheço a existência de Plutão, eu conheço a existência da Lua. Então, em geral, a gente pensa que a existência ela seja muitas, plural, pluralista, uma pluracidade, né? Ou como se diga, não sei, de existências, tá? Então, o meu corpo existe, o corpo da Betânia existe, né? E a consciência também é uma confusão enorme, porque eu diz a minha consciência está crescendo, a minha consciência está expandindo, né? Os Vedantas, o Upanishad vai dizer, existe somente uma existência, existe somente uma consciência, existe uma existência aparecendo como o quê? Uma infinidade de configurações de objetos, todos eles a partir dos gunas de Maya. Existe uma existência aparecendo como todas essas configurações de objetos, né? O cachorro, o gato, a planta, os óculos, o screen do laptop e tudo isso, né? E a consciência é a mesma coisa, existe somente uma consciência aparecendo como o quê? Com uma infinidade de mentes, uma infinidade de consciências humanas e não humanas, tá? Porque até mesmo as plantas, elas têm uma senciência, que é uma forma de consciência refletida, de modo menos sofisticado e complexo como a sentiência humana nossa, né? A senciência, eu faço confusão porque senciência, né, Marcelo? Em inglês é sentience. Portanto, no Vedanta, nós abordamos essas duas palavras de modo muito diferente. É por isso que Brahman é referido como Satchit Rupa ou Satyam Yana, conhecimento da verdade suprema. Esta palavra existência que nós começamos a verificá-la na última aula, né? Ela é uma existência. O Swami aqui eu vi diversas vezes, duas, três vezes esse texto, porque eu estava sem o texto escrito, eu ouvia os áudios do Swami. A existência é unique, é única, tá? Então ele está falando assim, se existe alguma coisa única, né? Única é a existência, tá? Porque ela é a única existência, ela é não dual, né? Ela é una, é uma única existência. Então, o Swami colocou aqui como essa é uma existência única, no sentido unique, é diferente.
é uma existência que você nunca teria concebido, tá? Essa existência, como referida no Vedanta, nos Upanishads, é algo diferencial, é algo que você nunca poderia ter imaginado o que é realmente a existência, tá? É uma coisa única. Todos os princípios que falamos sobre a consciência, por outro lado, o outro aspecto da Brahman, nós vimos, nós já abordamos esses ensinamentos a respeito do aspecto Chit de Brahman. Sat, Chit, existência, consciência. Nós abordamos esse aspecto consciência de Brahman diversas vezes. Tudo aquilo que nós observamos e estudamos a respeito da natureza não dual da consciência, nós vamos transferir para a existência, tá? Embora a existência seja um conceito um pouco mais sutil, muito embora ele nos ofereça um elemento mais tangível também. Então, tudo aquilo que nós vimos como a consciência, nós precisamos de estender para a existência também, né? Todos nós somos o Jiva é um ser senciente, como cachorro, galinha, gato, etc. E nós somos, o Jiva humano, né? Nós somos conscientes da nossa existência, nós somos literalmente conscientes da nossa existência, né? Sem essa consciência da nossa existência, né? A gente diria eu não existo, que seria realmente uma contradição em termos, né? Então, a consciência podemos provar que somos conscientes da nossa existência, e sem esta consciência, e sem essa existência, eu não posso ser um ser consciente. Eu tenho que existir para ser consciente, né? E eu sou consciente da minha existência. Portanto, essa consciência e existência, elas são sempre juntas como as duas faces da mesma moeda. Nós tínhamos visto esses princípios fundamentais a respeito da consciência. Vocês lembram, nós lembramos, muitos de vocês até já memorizaram isso, né? O PPP, a consciência não é parte, nem produto, nem propriedade da matéria ou da energia. PPP, né? Então, todos os estudos, aspectos, as análises, né, que nós vimos a respeito da consciência podem e devem ser estendidos para a existência, porque são mais ou menos sinônimos, né? Como dois lados da mesma moeda, tá? Então, o primeiro dizia que a consciência não é PPP, parte, produto, propriedade do mundo, da matéria e energia. A consciência é uma entidade livre e independente da matéria e da energia, né? Esta consciência, ela permeia, né? Pervade, permeia e anima o mundo das configurações dos gunas de Maya, o mundo físico material. Tudo isso é sustentado pela consciência, ok? O aspecto Chit de Brahman. A consciência, ela não está limitada por nenhum desses objetos, né, dessas configurações dos gunas, ela vai além de todos os objetos, sejam eles inertes ou sencientes. Portanto, ela vai além do meu corpo físico, ela atravessa cada um de nós, ela atravessa o inteiro cosmos, ela é livre e independente, ela não é limitada pelas fronteiras dos nossos corpos ou qualquer outros objetos. Ah, não, ela entrou naquela rocha, aquela montanha de rocha tão dura, ela entrou e não sai mais. Não, ela nada, ela é toda pervasiva, ela simplesmente ela acomoda tudo isso. A consciência acomoda, o espaço acomoda. No caso da consciência, ela é mais assim, ela ilumina e revela e sustenta tudo isso, tá? No caso do espaço, ela simplesmente acomoda tudo isso, sem que nada disso possa tocar a existência, muito frequentemente apresentada em analogia como o espaço, né? Essa consciência, ela sobrevive sempre quando o corpo físico é destruído. E o quinto aspecto, né? O quinto elemento dessas cinco features de Brahmana, da consciência, diz que a consciência, a consciência pura existe sempre, mas na ausência de um meio através do qual ela brilha, ela não é verificável, ela não é reconhecível. Então, o que que significa dizer? A consciência está sempre presente.
na ausência de configurações de objetos sencientes, a gente não consegue reconhecê-la e verificá-la. Não porque essa consciência não está ali, porque a consciência é toda pervasiva, mas porque não existe um instrumento através do qual ela brilha, tá? Ela brilha como? Ela brilha, no caso da consciência, o aspecto Chit de Brahman, ela brilha como senciência animal, senciência humana, tá? A senciência, o aspecto Chit de Brahman. Então, se não tem um meio através do qual ela brilhar, né? Ela não se manifesta e, portanto, a analogia, a metáfora mais simples é todos nós sabemos que dependendo da empresa de energia elétrica, né, ela está sempre dentro das paredes, né, todo o sistema elétrico está cheio de energia elétrica lá, tá? Mas ainda assim, se a gente não ouve o barulho da geladeira, se a gente não vê uma luz acesa, né? Se não tem um ventilador rodando, né? Se não tiver um meio para nos indicar que a eletricidade está presente, a gente não pode verificar. A gente não pode verificar, né? Então tem que dizer, vai ali, ó. Acende o interruptor para ver se a gente tem energia. Aí acendeu, aí fala assim: não, a luz acendeu, a energia está presente, mas não verificável. A consciência é sempre presente. Na presença de objetos sencientes, chamados jivas, ela brilha como a senciência dos jivas, tá? E é verificável, né, e constatável através dessa. Na ausência desses meios, ela não é reconhecível, ela não é constatável, não é verificável. Mas não porque ela não esteja presente, mas porque não existe um meio através do qual ela se torna visível. Eu ia falar se manifesta é uma palavra meio difícil. Ela permanece tão invisível aos nossos órgãos sensoriais que ela parece ser inexistente. Mas ela está sempre presente, mas sem um aparato no qual ela se refleta, como é que se diz? O Swami colocou alguns exemplos. Os exemplos do Swami. O Marcelo, muito inteligentemente, ele omite algumas coisas porque não faz sentido. Quando ele está presente lá, ele faz muita piadinha, ele muda de um assunto para outro. E aqui ele fez uma indicação assim, ó, se você não visse a luz, se você não visse a luz nesse ponto, porque a luz não estava presente aqui, mas é porque não amei. Então ele diz aqui, por exemplo, ó, não tem a minha mão. Então você não vê a luz, mas a luz está presente, mas não tem nada refletindo a luz, tá? Eu não sei se ele se referia à luz elétrica ou à luz da consciência, tá? Mas a analogia, a metáfora vedântica é muito simples. A gente, quando vê uma mão, quando a gente vê qualquer objeto, né? A questão é o que que eu estou vendo aqui, né? Estou vendo a mão, né? Estou vendo uma mão, né? Aí o professor vai dizer assim, ok, você está vendo somente a mão? Aí vai dizer, não, estou vendo a mão e estou vendo um monte de coisas atrás. Eu sei, não, mas além disso, não, eu estou vendo o seu corpo. Não, além disso, existe a mão, vamos ver assim, só tem a mão aqui, como é? Não tem jeito de ver só a mão, não. Então, então você vê a mão, mas você está vendo algo que você simplesmente desconta, você nem dá atenção. A gente só vê a mão por causa da presença da luz, tá? Em analogia, a consciência é a luz da luz, a luz que ilumina e revela tudo aquilo que existe em torno a nós, né? O mundo, o cosmos, o universo, etc, etc. Então, quando a gente vê um objeto, a gente vê o objeto e a gente vê a luz. Então, o ensinamento é muito simples, tá? Então, digamos que não exista nada aqui, eu boto a minha mão assim, né? Eu pego uma mão de plástico, tem a mão aqui, tem. Então, tira a mão, depois da mão não tem nada. Não tem nada, nada, nada. Então, tudo bem. Então, vamos fazer de novo. Bota a mão lá, eu estou vendo a mão. Então, lembre, você vê a mão e vê o quê? Eu vejo a luz. Agora eu vou tirar a mão. Quando você tira a mão, o que que você vê? Eu vejo a luz no vazio, mas a luz aparece como vazio, como nada, né? Então,
na ausência de algum objeto no qual a luz se reflita, né, a gente pensa que a luz é inexistente. A gente vê a luz na medida que ela reflete, ela bate e reflete, ela ilumina e revela, tá? A consciência é a luz da consciência porque ela ilumina e revela todos os objetos em torno a nós, tá? Então, toda vez que a gente vê um objeto, a gente tem que estar vendo o quê? A luz também, e a gente tem que puxar esse paralelo para a luz da luz, que é a luz da consciência. Essa consciência nos permite ver todos esses objetos, né? Quando a gente vê um objeto, a gente consegue ver o objeto sem a luz da consciência? Não. Eu estou vendo, né, a caneca e eu estou vendo a luz da consciência que reflete no meu intelecto e me permite ver a caneca e a consciência. Aí a gente entra de novo no âmbito daquele ensinamento. Quem é que está vendo? Quem é que está experimentando tudo isso? Entendeu? A caneca, né? É a minha mente, essa luz da consciência que está experimentando isso, porque é a luz que ilumina e revela. Ah, mas eu pensava que eu estivesse vendo só por causa do meu órgão sensorial da visão. Não, o seu órgão sensorial da visão não vê nada sem a luz da luz por trás de você, entendeu? A luz da luz é a consciência, é a existência, né? É a real natureza de Deus. Então, a mão está ali, a mão, ela não produz a luz, ela reflete a luz, tá? Ela inerentemente não manifesta a luz, mas ela reflete a luz, tá? Da mesma forma, a consciência sobrevivente, que sempre sobrevive, não pode ser reconhecida sem um objeto no qual ela possa refletir. Ela precisa de um meio, de um aparato refletor, tá? Então, essa consciência, tal qual a luz que bate nos objetos e reflete os objetos, sem que a gente note, sem que a gente lembre que sem a luz da consciência o objeto não pode ser contatado, visto, experimentado, né? Mas, do mesmo modo, mais importante do que isso é a consciência, a nossa natureza chit, né? Ela utiliza o nosso intelecto, o nosso corpo, mente, sentidos, este meio ou aparato, né? Que permite a mim refletir, né? Esta consciência para os objetos ao meu redor e experimentá-lo e conhecê-los, né? Então, essa consciência, digamos que, pá, aí de repente aconteceu uma coisa e a pessoa morre, né? O professor morreu, pum, estava dando aula, morreu. Aí o que que acontece? A consciência, ela vai continuar, né, refletindo, né? Não através deste corpo-mente, mas o corpo-mente de você. Porque quando eu morrer, eu quero deixar o vídeo aberto para vocês continuarem a ver como esse exemplo funciona, entendeu? Essa consciência, ela não reflete neste corpo-mente, mas ela é tão presente, né, que ela reflete em todos os corpos-mentes, e aí a gente vê que na ausência do aparato refletor do professor, não tem mais o blá 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 vedântico do professor, mas a consciência está ali refletindo no meu intelecto, né, revelando a ausência do professor nesse sentido, né? Precisa sempre de um aparato ou de um meio, né? Um instrumento a partir do qual a gente possa contatar o mundo dos objetos, né? A consciência, ela sempre sobrevive e ela não pode ser reconhecida sem um meio, do mesmo modo que a luz de uma lâmpada, ela não pode realmente fazer o seu trabalho se o filamento da lâmpada queimar, né? Então, aquela luz elétrica, aquele poder elétrico não é reconhecível se a lâmpada queimar, né? Mas ainda assim a eletricidade está presente, ainda assim a consciência está presente, mas sem um meio ou um aparato, um instrumento refletor, ela não é verificável. Esses são os 5 princípios relativos à consciência que precisam ser entendidos do ponto de vista da existência, porque a existência e a consciência são 2 aspectos do mesmo princípio Brahman, ok? Satchit Brahman.
Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti 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 Om. Namastê.